Seja muito bem-vindo a esse momento de oração, onde vamos clamar com fé, autoridade e unção. Aqui é território de guerra espiritual, autoridade e unção. Aqui é lugar de vitória, de livramento e restauração. Prepare seu coração, feche os olhos, porque hoje vamos levantar um clamor poderoso contra toda a bruxaria, feitiçarias e espíritos mulambo que tentam perturbar a sua vida. Fique comigo até o fim, porque Deus vai se manifestar com fogo e glória no seu lar, na sua vida e na sua casa. O inimigo vai cair por terra e o nome do Senhor Jesus será exaltado na sua vida. Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus dos salmos, nessa hora solene, eu me coloco na tua presença com temor e reverência ao teu nome. Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Josué. Eu te peço agora, ó Deus dos salmos, levanto minha voz nesse momento para clamar por proteção total e cobertura espiritual sobre a vida dessa pessoa que me ouve. Que o céu se abra agora em meu favor e que seus anjos guerreiros com espada desembainhada do fogo estejam me acompanhando nesse momento e eles desçam para cercar essa casa com fogos dos céus. Toda brecha, toda entrada, toda janela espiritual seja agora fechada em nome do Senhor Jesus, selada e consagrada pelo sangue do Cordeiro, ó Deus Altíssimo. Deus Todo-Poderoso, o lar dessa pessoa se transforma agora em um altar consagrado a Ti, meu Pai. Nenhuma bruxaria, nenhum feitiço e nenhuma praga jogada vai ter força na vida dessa pessoa. Nenhum despacho e nenhuma oferenda vai ter força contra o lar dela. Toda obra feita com terra de cemitério não tem forças contra essa casa que está consagrada a Ti, meu Pai. Toda vela acesa encruzilhada, boca de bruxaria, todo boneco perfurado, toda oferenda feita aos pés de árvore de mata virgem, toda garrafa enterrada com o nome dela, todo papel escrito com intenção de destruição sobre a vida dela, eu queimo agora com o fogo santo do Espírito Santo de Deus. Senhor, entra nesta causa, faz justiça nessa batalha. Espírito Santo Consolador, habita nessa casa. Sela cada cômodo com tua glória, com o sangue do Cordeiro. Nenhuma presença contrária à tua santidade terá espaço nessa casa. Eu declaro e determino que esse lugar não é lugar para espírito mulambo e nem espírito zombeteiro, muito menos para encosto. Que não haja espaço nessa casa para espírito de miséria e nem para espírito de prostituição. Em nome do Senhor Jesus e pelo poder da palavra, todo espírito contrário saia dessa casa. Nenhuma entidade caída terá repouso dentro dessas paredes, porque o fogo do Senhor vai consumir. Toda energia negativa, toda influência oculta, todo espírito enviado para sugar, corromper, dividir, colocar em desordem ou destruir, eu declaro agora que em nome do Senhor Jesus, saia dessa casa. Seja repreendido todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Filho do Deus vivo. Espírito mulambo, você não tem lugar nessa casa. Espírito de destruição, discórdia e desordem, você não tem vez nessa casa, você não tem vez nessa vida. Você perdeu. Você que vem disfarçado por familiar, você que tenta se infiltrar por sonhos ou objetos consagrados a você, sai dessa casa, espírito maligno. Por vozes que sussurram ou cheiros estranhos, sai dessa casa, abandona esse lar. Esse lar não te pertence mais. Seja tudo desmascarado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu lanço fogo contra você, fogo nos corredores, fogo na sala, fogo no quarto, fogo na varanda, fogo no quintal, é fogo santo do Senhor. Espírito de desordem, você não é bem-vindo, você não foi convidado, você é intruso, sai dessa casa. Intruso aqui não fica, em nome do Senhor Jesus, fora. Ó poderoso Deus, Senhor dos exércitos, envia seus arcanjos com armaduras resplandecentes e espada
desembainhada no fogo. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, entra com a tua espada e luta em favor dessa pessoa. E encontre agora toda estrutura espiritual montada para espiar a casa dessa pessoa. Encontra todo o poder negativo, todo o trabalho oculto, tudo que foi feito para destruir, agora seja revelado, porque o anjo Miguel, o anjo do Senhor, está com a espada de fogo, rondando pela sala da casa dessa pessoa agora, rondando pela porta de trás, pela porta da frente. E toda sentinela do inferno bate em retirada. Todo espírito espião, todo demônio que foi jogado para poder monitorar a vida espiritual dessa pessoa, bate em retirada, fora, agora. Seja cegado agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum espírito na face da terra terá legalidade sobre o lar dessa pessoa, sobre os familiares, sobre os entes queridos. Eu declaro e profetizo que essa casa é luz. Eu declaro que esta casa é cheia da presença de Deus e transborda na presença do Espírito. Essa casa é casa de louvor, é casa de adoração, é casa de engrandecimento ao nome do Senhor. Essa casa é uma casa de jejum, é uma casa cheia da palavra de Deus. Aqui a guerra espiritual, e toda a guerra espiritual travada nessa casa será vencida pelo sangue do Cordeiro. Pois o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus que vence todas as batalhas. Todo objeto de bruxaria escondido que entrou nessa casa, enterrado, colocado ou costurado, escondido em frestas, oferecido com nome falso ou plantado com maldade, seja revelado agora. Espírito Santo, sopra agora e revela o que está escondido. Tira o véu, ilumina os cantos escuros, desmascara o oculto que foi feito de forma silenciosa. Toda obra feita com intenção silenciosa, os espíritos provocadores de discórdia, os espíritos provocadores de doença, batem retirada dessa casa agora. Tudo que é ruim seja desfeito agora com o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, o altar da bruxa está quebrado. O feitiço da feiticeira foi cancelado. Todo ritual de destruição perdeu a força. E a palavra da boca do feiticeiro, ela não se sustenta através da palavra da boca do Todo-Poderoso, o Deus poderoso de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Senhor, eu te peço, consagra cada parede desta casa com teu sangue. Consagra o chão, o teto, os móveis, os utensílios domésticos. Consagra cada telha, coloca em cada telha os seus anjos. Todos os eletrodomésticos, todos os armários são apresentados a ti nesse momento, em oração de consagração. E que nada nessa casa seja brecha para espíritos zombeteiros, espíritos malignos, espíritos mulambos. E que nenhum objeto seja isca e porta de entrada para o mal. Que nenhum presente que essa pessoa venha receber daqui para frente seja a porta de entrada. Que todo costume oculto que abre legalidade para o mal seja cortado pela raiz. Pai, ensina essa pessoa a manter a casa espiritual em ordem. Que cada pessoa que habita nessa casa esteja debaixo da tua cobertura, debaixo do Deus dos Salmos, da palavra dos Salmos. Que todos estejam blindados com a armadura da justiça. Que haja oração nos lábios, fé no coração, santidade nas atitudes e temor no espírito. Espírito mulambo, ouve com clareza. Você não tem poder na vida dessa pessoa. Você não tem direito sobre o lar dessa pessoa. Você que se alimenta de sujeira espiritual, você que se alimenta de confusão, desordem e discórdia, portas ocultas, objetos consagrados, você perdeu. Você não tem mais espaço na vida dessa pessoa, porque agora essa casa está debaixo do sangue do Cordeiro, está debaixo dos salmos. A porta da frente dessa casa está guardada pelo leão da tribo de Judá. Agora essa casa é protegida por anjos, com lanças de fogo. Agora essa casa é lugar de glória, de vitória, de conquista espiritual, de conquista financeira, de milagres, de cura, de restauração. Eu declaro, o véu foi rasgado.
E essa casa foi selada com a unção que despedaça todo o jugo do diabo, toda a influência de ciganas espirituais, entidades de rua, espíritos de misérias que andam rondando essa casa, roupas sujas, véu cobrindo o rosto e palavras de palavrão, palavras de discórdia, palavras de ignorância, gritos desesperados, seja repreendido agora pelo sangue do Cordeiro, seja repreendido pelo Deus dos Salmos. Toda coisa ruim bata em retirada agora em ao nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, repreenda a língua do invejoso, a língua do malicioso, a língua do caluniador, a língua da pessoa falsa que comete injustiça contra essa pessoa. Que o decreto do caluniador seja quebrado agora, seja rompido todo o laço com o mal. A maldição do falso profeta se afasta dessa casa, se afasta desse lar, se afasta desse quintal. Todo o plano arquitetado para destruir esse lar seja quebrado agora, seja destruído. Toda imagem feita com intenção de paralisar, toda imagem feita para destruir os projetos dessa pessoa, bata em retirada agora. Seja quebrada toda a maldição. Toda a briga, todo conflito seja despedaçado, seja desfeito agora. E você que não é inscrito no canal, aí embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Você clicando nesse botão, automaticamente o seu nome estará indo para a nossa lista de oração que nós oramos todos os dias a partir das 5 horas da manhã. Se até aqui nesse momento você fez essa oração no seu quarto, então vá com seu telefone para a sala e faça essa parte da oração na sala. Agora se você orou na sua sala, então vá para o seu quarto e deixe essa parte dessa oração fluir no seu quarto. Porque isso vai blindar o seu lar, vai blindar toda a sua casa e nenhum mal vai te tocar. Que todo espírito que ronda de madrugada, que todo vulto que aparece, que toda presença estranha que se manifesta perante a noite desapareça dessa casa, seja queimado, seja arrancado pelo sangue do Cordeiro. Eu dou uma ordem espiritual agora. Nenhum espírito mulambo permanecerá nesta casa. Nenhuma força oculta se instalará nos quartos. Nenhuma força negativa do mal se instalará nessa sala. Nenhum espírito maligno utilizará esse lar como pousada. Esta sala e este quarto pertencem ao Senhor. Esta casa tem dono, e o dono é o nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro agora que toda autoridade espiritual, que Jesus Cristo é o Senhor desta casa, que o Senhor dos exércitos acampa nessa casa. Nenhum outro nome será adorado nesta casa. Nenhum outro espírito será invocado neste lar. Nenhum altar para forças ocultas do mal será levantado nesta casa. Esta casa é território santo do Senhor, é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esta casa é ambiente consagrado. Esta casa é a muralha contra o inferno. Esta casa será abrigo de bênção e não de maldição. Será abrigo de paz e não de discórdia. Será abrigo de luz e não de escuridão. Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus dos salmos, nessa hora solene, eu me coloco na tua presença com temor e reverência ao teu nome. Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Josué, eu te peço agora, ó Deus dos salmos, levanto minha voz nesse momento para clamar por proteção total e cobertura espiritual sobre a vida dessa pessoa que me ouve. Que o céu se abra agora em meu favor e que seus anjos guerreiros com espada desembainhada do fogo estejam me acompanhando nesse momento e eles desçam para cercar essa casa com fogos dos céus. Toda brecha, toda entrada, toda janela espiritual seja agora fechada em nome do Senhor Jesus, selada e consagrada pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o lar dessa pessoa se transforma agora em um altar consagrado a Ti, meu Pai. Nenhuma bruxaria, nenhum feitiço e nenhuma praga jogada vai ter força na vida dessa pessoa.
Nenhum despacho e nenhuma oferenda vai ter força contra o lar dela. Toda obra feita com terra de cemitério não tem forças contra essa casa que está consagrada a Ti, meu Pai. Toda vela acesa encruzilhada, boca de bruxaria, todo boneco perfurado, toda oferenda feita aos pés de árvore de mata virgem, toda garrafa enterrada com o nome dela, todo papel escrito com intenção de destruição sobre a vida dela, eu queimo agora com fogo santo do Espírito Santo de Deus. Senhor, entra nesta causa, faz justiça nessa batalha. Espírito Santo Consolador, habita nessa casa. Sela cada cômodo com tua glória, com o sangue do Cordeiro. Nenhuma presença contrária à tua santidade terá espaço nessa casa. Eu declaro e determino que esse lugar não é lugar para espírito mulambo e nem espírito zombeteiro, muito menos para encosto. Que não haja espaço nessa casa para espírito de miséria e nem para espírito de prostituição. Em nome do Senhor Jesus e pelo poder da palavra, todo espírito contrário saia dessa casa. Nenhuma entidade caída terá repouso dentro dessas paredes, porque o fogo do Senhor vai consumir. Toda energia negativa, toda influência oculta, todo espírito enviado para sugar, corromper, dividir, colocar em desordem ou destruir, eu declaro agora que em nome do Senhor Jesus, saia dessa casa. Seja repreendido todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Filho do Deus vivo. Espírito mulambo, você não tem lugar nessa casa. Espírito de destruição, discórdia e desordem, você não tem vez nessa casa, você não tem vez nessa vida. Você perdeu. Você que vem disfarçado por familiar, você que tenta se infiltrar por sonhos ou objetos consagrados a você, sai dessa casa, espírito maligno. Por vozes que sussurram ou cheiros estranhos, sai dessa casa, abandona esse lar. Esse lar não te pertence mais. Seja tudo desmascarado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu lanço fogo contra você, fogo nos corredores, fogo na sala, fogo no quarto, fogo na varanda, fogo no quintal, é fogo santo do Senhor. Espírito de desordem, você não é bem-vindo, você não foi convidado, você é intruso, sai dessa casa. Intruso aqui não fica, em nome do Senhor Jesus, fora. Ó poderoso Deus, Senhor dos exércitos, envia seus arcanjos com armaduras resplandecentes e espada desembainhada no fogo. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, entra com a tua espada e luta em favor dessa pessoa. Encontre agora toda estrutura espiritual montada para espiar a casa dessa pessoa. Encontra todo o poder negativo, todo o trabalho oculto, tudo que foi feito para destruir, agora seja revelado, porque o anjo Miguel, o anjo do Senhor, está com a espada de fogo, rondando pela sala da casa dessa pessoa agora, rondando pela porta de trás, pela porta da frente. E toda sentinela do inferno bate em retirada. Todo espírito espião, todo demônio que foi jogado para poder monitorar a vida espiritual dessa pessoa, bate em retirada, fora, agora. Seja cegado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum espírito na face da terra terá legalidade sobre o lar dessa pessoa, sobre os familiares, sobre os entes queridos. Eu declaro e profetizo que essa casa é luz. Eu declaro que esta casa é cheia da presença de Deus e transborda na presença do Espírito. Essa casa é casa de louvor, é casa de adoração, é casa de engrandecimento ao nome do Senhor. Essa casa é uma casa de jejum, é uma casa cheia da palavra de Deus. Aqui a guerra espiritual, e toda a guerra espiritual travada nessa casa será vencida pelo sangue do Cordeiro. Pois o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus que vence todas as batalhas. Todo objeto de bruxaria escondido que entrou nessa casa, enterrado, colocado ou costurado, escondido em frestas, oferecido com nome falso ou plantado com maldade, seja revelado agora,
Espírito Santo, sopra agora e revela o que está escondido. Tira o véu, ilumina os cantos escuros, desmascara o oculto que foi feito de forma silenciosa. Toda obra feita com intenção silenciosa, os espíritos provocadores de discórdia, os espíritos provocadores de doença, batem retirada dessa casa agora. Tudo que é ruim seja desfeito agora com o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, o altar da bruxa está quebrado. O feitiço da feiticeira foi cancelado. Todo o ritual de destruição perdeu a força. E a palavra da boca do feiticeiro, ela não se sustenta através da palavra da boca do Todo-Poderoso, o Deus poderoso de Israel, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Senhor, eu te peço, consagra cada parede desta casa com teu sangue. Consagra o chão, o teto, os móveis, os utensílios domésticos. Consagra cada telha, coloca em cada telha os seus anjos. Todos os eletrodomésticos, todos os armários são apresentados a ti nesse momento, em oração de consagração. E que nada nessa casa seja brecha para espíritos zombeteiros, espíritos malignos, espíritos mulambos. E que nenhum objeto seja isca e porta de entrada para o mal. Que nenhum presente que essa pessoa venha receber daqui para frente seja a porta de entrada. Que todo costume oculto que abre legalidade para o mal seja cortado pela raiz. Pai, ensina essa pessoa a manter a casa espiritual em ordem. Que cada pessoa que habita nessa casa esteja debaixo da tua cobertura, debaixo do Deus dos Salmos, da palavra dos Salmos. Que todos estejam blindados com a armadura da justiça. Que haja oração nos lábios, fé no coração, santidade nas atitudes e temor no espírito. Espírito mulambo, ouve com clareza. Você não tem poder na vida dessa pessoa. Você não tem direito sobre o lar dessa pessoa. Você que se alimenta de sujeira espiritual, você que se alimenta de confusão, desordem e discórdia, portas ocultas, objetos consagrados, você perdeu. Você não tem mais espaço na vida dessa pessoa, porque agora essa casa está debaixo do sangue do Cordeiro, está debaixo dos salmos. A porta da frente dessa casa está guardada pelo leão da tribo de Judá. Agora essa casa é protegida por anjos, com lanças de fogo. Agora essa casa é lugar de glória, de vitória, de conquista espiritual, de conquista financeira, de milagres, de cura, de restauração. Eu declaro, o véu foi rasgado, e essa casa foi selada com a unção que despedaça todo o jugo do diabo, toda a influência de ciganas espirituais, entidades de rua, espíritos de misérias que andam rondando essa casa, roupas sujas, véu cobrindo o rosto e palavras de palavrão, palavras de discórdia, palavras de ignorância, gritos desesperados, seja repreendido agora pelo sangue do Cordeiro, seja repreendido pelo Deus dos Salmos. Toda coisa ruim bate em retirada agora em ao nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, repreenda a língua do invejoso, a língua do malicioso, a língua do caluniador, a língua da pessoa falsa que comete injustiça contra essa pessoa. Que o decreto do caluniador seja quebrado agora, seja rompido todo laço com o mal. A maldição do falso profeta se afasta dessa casa, se afasta desse lar, se afasta desse quintal. Todo o plano arquitetado para destruir esse lar seja quebrado agora, seja destruído. Toda imagem feita com intenção de paralisar, toda imagem feita para destruir os projetos dessa pessoa, bate em retirada agora. Seja quebrada toda a maldição. Toda a briga, todo o conflito seja despedaçado, seja desfeito agora.